É o Geracred. Gera crédito, falaram isso mesmo. Empresta dinheiro, é? A crédito, é isso, é? Ele tem um banco que empresta dinheiro aí para aposentado. Boa noite, Joel, o homem do cartório. Rico. Lohane. Vamos lá, né, gente? Bora tocar o barco. Boa noite, doutor. Boa noite, né, Ataíde? Pessoal, vamos iniciar? Tá todo mundo aí me ouvindo bem? Joel tá sem som ainda? Sim, bora lá. Senhores, vamos falar hoje sobre o sistema de proteção regional e global na matéria aí de direitos humanos. E é um tema aí para nós que é um tema extremamente prático, real. A gente vive isso, a gente pode viver isso na prática, né? Eu mesmo já me utilizei, né? E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Imagine que você está acompanhando lá determinado caso e que existe uma arbitrariedade, um abuso, né, de direito, uma ilegalidade, e você já recorreu a todas as instâncias e não é resolvido. Vamos dar um exemplo aqui concreto. Você está acompanhando um caso de um homem que está preso. Aline, a gente já vai falar o tema. Deixa eu só... Pacto de São José da Costa Rica. Corte e Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Vou passar um caso aí concreto, só para a gente engatar aí na ideia de hoje. Eu acompanhei um caso de um homem que me chamou a atenção o caso dele. Eu estava andando lá na carceragem, em determinada cadeia, e eu vi um preso que gritava lá dentro, ele ficava gritando, e daí me chamou a atenção. Eu quis saber que preso era aquele, então eu conheci um homem chamado Francisco de Assis Sales, né, Sobrinho. Quando eu vi ele lá na carceragem, ele estava nu, de cócoras, comendo as fezes dele. E eu fui ver o processo dele, ele estava há 28 anos preso. Ele foi esquecido lá no sistema. Então, hoje, nós vamos falar sobre sistemas de proteção, né? Sistemas lá de proteção. Como é que você pode recorrer na comunidade internacional? Será que você pode fazer uma denúncia em uma corte ou em um tribunal, em uma comissão lá internacional? Como é que funciona isso? E mais, além da teoria, como que funciona isso na prática? Como é que isso funciona na prática? Imagine que você está com um determinado lado de cliente, que ele precisa de uma prisão lá domiciliar. O juiz nega, o tribunal nega, o STJ nega. Ninguém concede aquilo, mas você vê que realmente é algo de extrema
gravidade, aquela pessoa ela vai morrer. Então, a gente vai discutir sobre o sistema de proteção de material de direitos humanos. O Joel está com o microfone ligado, Joel? Pronto, resolveu. O Joel está resolvendo o som dele. Gente, eu me sinto muito à vontade com o tema de hoje, porque eu atuei na prática, né, na questão lá do sistema de proteção, tá? Era o som que estava baixo, bacana, Joel. Então, eu militei isso na prática, eu vivenciei nisso aí. Inclusive, a primeira denúncia que teve no estado lá, do Tocantins, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, lá em Washington, nos Estados Unidos, foi uma denúncia que eu, o Martônio e o Sérgio de Vachesleski assinamos juntos. Né? Então, nós pegamos a teoria e tentamos aplicar isso na prática. Então, vamos lá. Chega de enrolação e vamos lá. Sistema de proteção em direitos humanos. O sistema de proteção em direitos humanos. Conceito. Vamos dar um conceito aí. Sistema de proteção em direitos humanos. Estou escrevendo lá no chatzinho, tá, gente? Lá no chat. Sistema de proteção em direitos humanos. Conceito. São os mecanismos compostos, são os mecanismos compostos por tribunais e comissões internacionais. São os mecanismos compostos por tribunais e comissões internacionais, com a finalidade de exercer a proteção dos direitos humanos, com a finalidade de exercer a proteção ou a tutela dos direitos humanos. Ponto. Bacana, Rosângela. Bom demais. São os mecanismos compostos por tribunais e comissões internacionais com a finalidade de exercer a proteção dos direitos humanos. Sistema, né, de proteção, eu tenho as espécies. Eu tenho espécies. Eu tenho duas espécies de sistema de proteção dos direitos humanos. Então, a primeira espécie, eu tenho o sistema global. Segunda espécie, sistema regional. Eu tenho o sistema global e o sistema regional. Quando eu falo em sistema de proteção em direitos humanos, eu estou falando de comissões e tribunais internacionais que visam, então, promover aí a tutela lá dos direitos humanos. Esse sistema lá de proteção em direitos humanos já existia antes da ONU. Nós podemos falar da Liga das Nações. A Liga das Nações, que foi, né, um fracasso, tanto que
houve a Segunda Guerra lá Mundial, e mesmo na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto ocorreu efetivamente, sem que a Liga lá das Nações pudesse tomar alguma postura mais efetiva, ali já existia. E sempre houve tribunais de exceção. Tribunal de Nuremberg, Tribunal de Tóquio, Tribunal da ex-Iugoslávia. Sempre houveram sistemas lá de proteção. Às vezes, como tribunais ou tribunais de exceção. Bem, vamos bater um papo aqui, falar entre teoria e prática. O sistema global, gente, é aquele que o nome já fala, né? É global. No globo terrestre, apesar de alguns entenderem que a Terra é plana, mas não vamos entrar lá nessa polêmica, não, mas no globo terrestre, o sistema lá global, ele diz o seguinte, né? Tem que haver uma instância internacional a nível lá global, a nível mundial. Aí nós falamos da ONU. Então, o sistema global, eu falo na ONU. Na ONU. Né? A ONU tem uma série de comissões e dentro dessas comissões nós temos comitês. E existe também a Assembleia Geral da ONU e etc. Né? Então, a ONU é o sistema de proteção global. O sistema de proteção regional, é formado pelos continentes, pela região. Quando eu falo regional, quando eu falo regional, eu estou falando continente, né? É o continente. Então, exemplo, na África, o continente africano tem um sistema de proteção regional. Na Ásia, tem um sistema de proteção regional. Na própria Europa, né, com a Corte Europeia, tem um sistema de proteção regional. E quando eu falo nas Américas, eu tenho, então, a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o sistema de proteção regional. Professor, o senhor já fez alguma representação nesses sistemas? Já, tanto no global como no regional. E se eu tivesse que falar aqui para vocês qual foi a minha experiência, eu posso falar o seguinte: no sistema de proteção lá global, eu não senti efetividade, eu não senti eficiência. No sistema de proteção regional, eu já senti isso. Eu já obtive respostas, inclusive relativamente rápidas, céleres, né, resolvendo, inclusive, né, o problema que eu estava enfrentando ali, tá? Então, eu tenho um sistema de proteção em direitos humanos, que são as comissões e as cortes, né, os tribunais internacionais, que é para fazer a tutela, a proteção lá dos direitos humanos. E eu tenho duas espécies. Eu tenho um sistema regional e um sistema global. O sistema global eu falo na ONU. E o sistema regional é por continente. É por continente. Tá? É por continente. Agora, eu quero falar com vocês sobre o sistema de proteção regional nosso. Então, eu tenho que falar sobre o Pacto de São José da Costa Rica, ou Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de San José, o Pacto de São José da Costa Rica. Esse Pacto de São José da Costa Rica, ou Convenção Americana lá de Direitos Humanos, ele vai criar o sistema de proteção regional aqui das Américas. Aqui das Américas. Então, dentro desse pacto é que nós temos o sistema de proteção em direitos humanos das Américas, né? América do Norte, América Central, América do Sul, né? Então, entre as Américas. É no Pacto de São José da Costa Rica que nós temos, então, a construção do nosso sistema de proteção
em Direitos Humanos das Américas, nosso sistema de proteção em direitos humanos na espécie regional. Eu já tive a oportunidade de fazer denúncia no sistema regional e no sistema global. No sistema regional, eu já obtive resposta, né, num prazo aí de 20, 30 dias. No sistema de proteção global, é uma morosidade muito grande e a gente até entende, porque se parar para pensar, o sistema de proteção global é o mundo todo. E, geralmente, nesse sistema de proteção global, a gente fala sobre a guerra da Síria, a gente fala sobre questões que envolvam guerras civis ou agressões internacionais. O sistema de proteção regional vai dar vazão maior a casos pontuais. Então, a gente vê uma celeridade maior. A primeira vez que eu fiz uma denúncia, foi o professor Martônio, né, que assinou junto comigo, junto com o doutor Vachesleski. Eu não esperava que teríamos uma resposta tão rápida, né? Demorou 20, 30 dias para ter uma resposta por escrito, mas demorou uns 2 ou 3 dias já de plano para eles entrarem em contato via telefone. Então, assim, eu achei muito rápido e deu um efeito interessante. Senhores, o que acontece? No Pacto de São José da Costa Rica, temos nosso sistema de proteção em direitos humanos regional. Aí nós temos duas instituições importantes. Nós temos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e nós temos também a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não é da cultura brasileira chamarmos um tribunal de corte, né? Se bem que nós já tivemos nas ordenações afonsinas e manuelinas a expressão corte, né? O tribunal de alçada, o tribunal lá de apelações, a corte, nós já tivemos a expressão corte de forma mais assídua, né? Na Espanha, eles falam mais corte do que lá tribunal. Mas corte e tribunal é a mesma coisa. Corte ou tribunal é a mesma coisa. Então, o Pacto de São José da Costa Rica nos traz o sistema de proteção regional. Bacana. E ali traz, então, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Eu gostaria que vocês, nós vamos abordar de forma pontual, bem lá devagarinho, e eu vou falando também um pouco sobre a minha vivência, minha experiência de prática, tanto na comissão como na corte. Vamos lá. Vamos falar da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Vamos falar da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Conceito. Vamos usar um conceito. Isso aí vem caindo na prova da OAB, tá, gente? Lá na prova do exame da ORD. Em concursos, em geral, a gente tem visto lá também. Então, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, conceito. Vamos lá. É uma instituição não jurisdicional. É uma instituição não jurisdicional, ela não tem jurisdição. É uma jurisdição não jurisdicional que visa apurar e sanear, amistosamente violações de
Direitos Humanos. Bacana. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é uma instituição não jurisdicional. Não tem jurisdição. E é uma instituição que visa, que tem como foco, que tem como escopo apurar e sanear, resolver, de maneira amistosa, as violações de direitos humanos. As violações de direitos humanos. Então, a Comissão Interamericana, ela não é um tribunal de justiça. A Corte nós já vamos entrar nela. Mas a Comissão, ela não é um tribunal de justiça. Ela... Opa, Valdir, boa noite. Ela não é um tribunal de justiça. É uma instituição não jurisdicional. Né? É uma instituição não jurisdicional que visa apurar e sanear amistosamente violações de direitos humanos. Obrigado, hein, Rosângela. Só aquele jurisdição que dá para suprimir, né? Mas ficou bom, hein? Obrigadão. É uma instituição não jurisdicional que visa apurar e sanear amistosamente violações de direitos humanos. A ideia da Comissão Interamericana, gente, é o quê? É se deparar diante lá de um problema, receber uma denúncia de violação lá de direitos humanos, e daí, diante daquela denúncia, apurar, saber se é verdade, saber que não é, colher provas, pedir lá documentos, fazer até inspeção em loco, se for o caso, ouvir a outra parte, e também visa o quê? Visa sanear, resolver amistosamente aquele problema, aquela violação de direitos humanos. Gente, Rosângela, a gente só estava falando em cima lá do conceito ainda assim. Né? Nós estamos só comentando que a Comissão Interamericana ela é uma instituição que não tem jurisdição e ela serve para quê? Para receber denúncias. Ela serve para isso, é para receber denúncias de violação de direitos humanos. E diante dessas denúncias, pedir lá documentos, fazer inspeção em loco, lá se necessário for, ouvir a outra parte, colher informações, apurar, e se for o caso, propor então uma solução amistosa. Ela propõe tanto que a Comissão Interamericana, vocês podem até anotar lá no final, dá para colocar assim uma observação, né? Ao final das apurações, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos expede Ave Maria, exara um parecer. Esse parecer tem caráter o quê? Propositivo. Eu já vi isso cair em prova. Propositivo. O que significa isso? Ela faz um parecer no final, dando sugestões, orientando para que o país violador cumpra. Se não cumprir com o que está no parecer propositivo, que são propostas, aí a comissão remete para a corte. Aí fica mais grave. Tá? Então, lá, o que acontece? Nós temos o sistema de proteção regional, que é aqui nas Américas, criado pelo Pacto Internacional, o Pacto de São José da Costa Rica, e daí nós temos, então, a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana. A comissão é uma instituição não jurisdicional, ela não tem jurisdição, e ela visa apurar e também sanear violação de direitos humanos, sempre de forma amistosa. Então, ela visa isso. Trazer aí, no final, essa comissão ela vai fazer lá um parecer,
e esse parecer tem um caráter meramente propositivo. Não está impondo ao país, ó, faça isso. Não, é propositivo. Se o país ele pode cumprir ou não. No caso da Maria da Penha, o Brasil ele cumpriu todas as 30 e poucas recomendações, salvo engano, era 20 e poucas ou 30 e poucas, cumpriu todas. Né? Entre essas recomendações, nós temos aí a questão da delegacia lá da mulher, da lei da Maria da Penha, de um número para denúncia lá de violência lá doméstica, etc, 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 né, etc. Tá? Bacana. Agora vamos pensar assim. Denúncia, denúncia, denúncia. Vamos pensar aqui. Denunciante. Denunciante. Quem é que pode fazer uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Quem é que pode denunciar? Eu e o professor Martona já fizemos algumas denúncias. Quem é que pode denunciar? Vamos lá. Isso aqui é bacaninha para provas. Quem é que é denunciante? Quem é que pode oferecer uma denúncia? Estados Promotor signatários de justiça. do Pacto de São José da Costa Rica. Tá? Olha só. Quem é que pode denunciar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Primeiro, estados signatários do Pacto de São José da Costa Rica. Ou seja, os países, os estados que assinaram o Pacto de São José. Qualquer país que assinou o Pacto de São José, obviamente tem que ser um país das Américas, né? Do Norte, Central ou do Sul. Qualquer país que assinou esse pacto pode fazer uma denúncia, pode denunciar. Um estado pode denunciar outro, um país pode denunciar outro país. Então, um estado signatário. Quando eu falo signatário, eu estou falando uma coisa interessante. Quando um país assina um tratado internacional, já está valendo? Não. Qualquer país que assine um tratado, um pacto internacional, não significa que está valendo já para ele esse pacto ou esse tratado. É necessário que o parlamento daquele país incorpore aquele tratado internacional no ordenamento jurídico, né, do respectivo, né, país. Então, quando eu falo estados signatários, não é o país que assinou o pacto, é o país que assinou e incorporou regularmente no parlamento aquele tratado internacional, aquele pacto internacional. Então, quem é que pode denunciar lá na Comissão Interamericana? Primeiro, os estados signatários do Pacto de São José da Costa Rica. Segundo, os centros, não, vou colocar mais simples, as organizações não governamentais, ou seja, as ONGs de proteção de direitos humanos. As ONGs de proteção de direitos humanos. Gente, o que é uma ONG? O que é uma ONG? A ONG, nós já falamos isso lá na primeira aula, nunca generalizem nada na vida. Você não pode falar assim, um exemplo, todo policial é torturador. Você não pode falar isso. Você não pode falar assim, todo advogado é malandro. Não. Você não pode falar assim, toda ONG é coisa de vagabundo, com perdão lá da palavra. Não, não faça isso. Você é um acadêmico de direito, você é uma pessoa polida, você está em outro grau educacional, você faz parte de um grupo diferenciado aí na sociedade. Nunca generalize. O que é uma ONG? Uma organização não governamental. A ONG é quando o setor privado resolve abraçar algumas das responsabilidades que seriam do Estado. Então, quando eu falo em ONG, em organização não governamental, eu estou falando nesse sentido. Um exemplo, o Lar Batista, em Palmas, abrigo lá de criancinha, né?
né? Pega as criancinhas, é da Igreja de Batista, é uma ONG, né? É uma ONG. A Sementinha do Verbo, que é das freiras, né? É uma ONG, né? Tem muitos asilos de idosos, são considerados aí como ONGs. Só que eu tenho algumas ONGs que são diferentes. Eu tenho algumas ONGs que não é para fazer abrigo de idoso e nem abrigo de criança. São ONGs que cuidam da proteção de direitos humanos mesmo. Então, exemplo, um, um SEDECA, não sei se você já ouviu falar lá em SEDECA, um Centro de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente. O SEDECA começa a ter aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. O SEDECA lá na frente ele vai ser copiado e vai virar, sabe o quê? O CREAS, que daí é público, com outro nome, mas aí é CREAS. E daí vai tendo as adaptações de uma ONG para o setor público. Então, assim, você pode ter algumas organizações lá de proteção lá de mulheres. No caso da Maria da Penha, foi isso, né? O Ministério Público não ouvia as reclamações dando efetividade ao caso da Maria da Penha, né? A Defensoria Pública, ninguém dava. Aí tinha lá, era a Associação das Mulheres, Afro, não sei o quê, é um nome louco lá, eu não me lembro. E daí duas entidades de proteção, ONGs, de proteção, pegaram o caso da Maria da Penha e fizeram a denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, note só, senhores, o que acontece? Quando a gente fala nas ONGs de proteção de direitos humanos, eu tenho um detalhe que pode cair numa prova de concurso. Não é qualquer ONG de proteção de direitos humanos. Tem que ser uma ONG que tenha sede em um dos países que é signatário do Pacto de São José. Então, exemplo, aparece uma ONG lá da Europa, uma ONG lá da Alemanha, e quer fazer uma denúncia em relação a uma violação de direitos humanos aqui no Brasil. Pode? Não pode. Não pode. Tem que ser uma ONG que tenha sede, não no país que violou os direitos humanos, mas pelo menos em um país que tenha assinado o Pacto de São José. Então, quando eu falo lá na letra B, que eu pus ali no chatzinho, ONGs de proteção de direitos humanos, entendam, desde que seja uma ONG que tenha sede em um dos estados signatários ao Pacto de São José. Bacana, gente? Tá todo mundo vivo aí? Bacana. Então, letra C. Letra C. Pessoa. 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 Então, olha só, quem é que pode ser denunciante? Quem é que pode ser denunciante? Estados signatários do Pacto de São José da Costa Rica. Quem é que pode denunciar também? Uma ONG de proteção de direitos humanos, desde que tenha sede em um dos países que assinaram esse pacto. E quem é que pode ser denunciante? Pessoa. Pessoa. Quando falamos em pessoa, se caísse numa prova, para você nem explicar melhor, quando cai pessoa, pessoa não é cidadão. Pode ser. Pessoa vai além da mera expressão cidadão. Pessoa é ser humano. Cidadão é quem tem cidadania. Cidadania em sentido de naturalidade, de nacionalidade, né? De nacionalidade. Então, quando eu falo em pessoa, eu digo que pode ser uma pessoa que tenha a nacionalidade, que seja ela de cidadão, ou pode ser uma pessoa que não tenha isso. Um apátrida, lembra lá de direito lá de Constitucional 1? Apátridas. O apátrida é aquele que perdeu a sua nacionalidade. Ele não tem cidadania, não tem esse vínculo dele com o Estado, né? Esse vínculo de direitos e deveres com o Estado. É uma apátrida. Então, aqui, por que colocaram pessoa? Porque a comunidade internacional começou a visualizar e relembrar na história que aconteceu, gente. Aconteceu isso na história. Pessoas, judeus, alemães, que perderam a nacionalidade alemã, eles faziam denúncia para a Liga das Nações. E a Liga das Nações rejeitava a denúncia. Sabe sob que alegação? Não é um cidadão que está fazendo a denúncia.
não é um cidadão. Ele não tem cidadania, é um apátrida. Então, isso foi um constrangimento na comunidade internacional, mas aconteceu. Aconteceu. Né? Ah, 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 então, a ideia é o que a criança se der conta de fazer a denúncia, tá Professor, valendo, travou tudo, tá? longo tempo. Gente, ai Deus. Mas eu falei Travou, sozinho. travou. E eu falei que nem o homem da cobra. Não, Meu Não pai do céu. não O que saiu vocês nada aqui. ouviram? Até onde vocês ouviram? Não ouviu nada. Nada. Só até a explicação do cidadão mesmo, professor. Professor, nós nada. ouvimos até onde a Então, pessoa é apátrida. Vamos recapitular o que vocês não ouviram, mas eu ouvi. Tá bom. Tá bom. Gente, passa a régua, relaxa, ou senão não encara. Ah, o Rosenildo tá aí, rapaz, olha. Relaxa aí. Vamos olhar para o Rosenildo tem a imagem da tranquilidade. Vamos lá, vamos relaxar. Senhores, olha só. Quem é que pode denunciar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Um Estado que é signatário do Pacto de São José, uma ONG de proteção de direitos humanos, desde que tenha sede em um dos países que assinou o pacto, pessoa ou grupo de pessoas. Lembrando que pessoa ou qualquer pessoa, doente mental, criança, se der conta de fazer a denúncia, está de boa. Tá? Ainda que seja um apátrida, ou seja, perdeu a cidadania, mas está no Brasil, a gente pode fazer. O Guilherme está falando assim, professor, mas a pessoa denunciante tem que residir no país, ou pelo menos no continente onde está implantada a comissão, ou pode ser de qualquer outro continente. Exemplo, eu, como brasileiro, posso fazer uma denúncia ao sistema regional do continente europeu? Olha o que acontece. Pergunta interessante lá do Guilherme. O entendimento, Guilherme, é que não precisa ter residência daquele país, porque, afinal de contas, estamos falando de direitos universais. Tá? Na prática, eu não consigo nem visualizar isso, mas é possível sim. Eu nunca parei para pensar nisso, mas é possível. Né? Agora, não fala que a pessoa tem inócuo. Né? Não é inócuo a palavra, vai ser algo sui generis, você fazer uma denúncia em um país europeu que está fazendo uma violação de direitos humanos. Se você fizer isso, você está falando em algo mais estatal, quem sabe você está falando do Tribunal Penal Internacional de Haia. Né? Aí vem um detalhe que eu quero diferenciar. A Comissão Interamericana e a Corte Interamericana cuidam de violações de direitos humanos pontuais. Então, calma lá, eu vou explicar isso de forma mais clara. A dona Maria, que precisa de uma UTI e não consegue nem a pau, né? O José, que está na cela de cadeia com uma infecção óssea, está apodrecendo a perna e o judiciário não dá uma resposta. Ou uma vítima, como a Maria da Penha, que recebeu golpes lá na coluna, aí o cara teve uma pena de cesta básica,
de repente ela levou choque elétrico, aí foi prescrito o crime, em outro caso ele quebrou os braços dela, e daí a justiça colocou ele para prestação de serviço lá na comunidade. Então, assim, é o caso da Maria, é o caso do José, é o caso do Pedro. Quando nós falamos numa violação de direitos humanos de um caráter mais sistêmico, aí nós falamos no Tribunal Penal Internacional. A entonação é maior. Mas vamos voltar aqui na expressão aqui do Guilherme. Guilherme, eu entendo, pelo que eu já estudei, que não seria necessário ser residente. Mas eu nunca imaginei uma situação dessa, tá? Eu vou dar uma estudadinha maior, Guilherme, para te dar uma resposta mais fundamentada. Mas eu acho que não haveria lá de problema, não, porque direitos humanos são direitos universais. Inclusive, na questão da guerra da Síria, houve denúncias que não foram de pessoas da Síria, mas de fora da Síria, para denunciar o que estava acontecendo. A gente pode, né, imaginar também um cenário desse. Tá? Gente, o que eu estou falando? Comissão, né, Interamericana de Direitos Humanos. Um outro detalhe. Então, olha só, quem é que denuncia? Um país que assinou o pacto, ONG, de proteção de direitos humanos, desde que tenha sede em um dos países signatários do pacto, pessoa ou grupo de pessoas. Agora, vamos pensar aqui no outro caso. Réu. Nós falamos quem é o denunciante, né? Agora, quem é o réu? Quem é o réu? Quem é o réu? Quem é que vai ser réu? Aqui é importante em provas, porque eles tentam te confundir. A comissão, a corte com o Tribunal Penal Internacional, sabe? Eles tentam te confundir. O réu aqui não vai ser uma pessoa, um ser humano. O réu vai ser o Estado violador E professor, tá travando. direitos humanos. O réu não vai ser o juiz, ou delegado, ou doutor lá da Professor, cadeia, não vai ser nenhum um promotor que é extremamente omisso, um promotor lá de justiça, o Ministério Público, não. Vai ser o Estado. Tá vendo? Quem vai ser? Nós já falamos assim, tá travando a aula, professor. Vocês estão ouvindo, né? Tá travando muito. Dá uma olhadinha no Perdemos WhatsApp. Tá falando pro senhor que tá travando, o senhor não tá observando. E olha que a gente nunca tem certeza se é aqui ou se é aí, né? Professor, acho que é aí, que tá travando pra todo mundo aqui. Cadê o professor? Caiu de novo? Acho que ele foi olhar a internet, ver se é a dele ou se é a nossa, mas provavelmente deve ser a dele. Também acho, porque eu olho, vejo todo mundo mexendo. Cadê a Janaína mesmo? E aí, gente? Rosângela, cadê você? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Agora sim, professor, agora sim. Sim, professor, estamos agora. Tô aqui, Então vamos- só Thaís. Vamos lá. Vamos lá. Mande de novo. Até Tá travando, Entendeu? professor, não dá para entender nada. Reinicia sua internet. Senhores,
pode denunciar. Ei, professor, tá travando. Reinicia o roteador. Não dá para assistir a aula desse jeito, professor, não tem condição. O professor está cortando muito a transmissão. O senhor está cortando toda hora. Denunciar É. na comissão. Ele continua dando aula. O primeiro pedaço do meu bem. Bora fazer uma vaquinha pra pagar a internet. Inicia, professor, que Ele- é a sua internet. Ele não deve estar ouvindo nós, por isso ele continua falando. O Reis está empurrando aqui no ano. Alguém Ele passa vai mensagem ter no que contato gerar dele, outro quem tem o número. código para poder começar outra transmissão. Diz para ele, alguém aí, por favor. Alguém manda mensagem pra ele. Tem que mandar no WhatsApp. WhatsApp. E se Deixa demorar ele a ver o falar mais um WhatsApp, pouco, daqui a liga. pouquinho a gente fala com ele. Ai, ai. Se ele não gerar o código de outra transmissão, não vai dar certo. Manda, Já. mandou mensagem para ele, gente. Coitado. Ah, eu vou fazer isso aqui, tá? Tá tudo sob controle. Calma aí. Na Calma aí. professora Taina, foi desse jeito com a professora Taina. Ela gerou outro código, eu criou outra sala e deu certo. A aula E dela ficou top todinha. generation, foi mesmo. É bom se ele entrar numa sala e ficar falando sozinho e deixar nós aqui no vácuo. Já tá aí? Você tá estudando muito? Eu acho que até agora ele tá falando. Dando pouco. Estou muito relaxado ultimamente. Cadê o Fábio para resolver isso para nós? Fábio, fala com ele gerar outro código para entrar em outra sala, Fábio. Ele não Fábio já mandou outro link lá, ó, no grupo. Pessoal, tem outro link aí no grupo. Manda aqui, Fábio, o link. Manda aqui para nós, por favor. Uma coisa. Essas beiradinhas. Peraí, deixa eu ver se a câmera está aberta. Essas beiradinhas aqui assim, ó. E os colunas aqui. Pretinho, Vou botar tudo pedra. Pedra. Lá na garagem também. Vai ficar entre as colunas. Assim, tudo pedra, né? Tudo pedra. E lá não precisa ser a pedra larga de 15, não. Pode ser mais estreita, né? Quê? Ela pode ser mais estreita lá, né? Sim. Sei lá.
Arrocha, professor. Continua. Sim. Ele falou assim, porque falando de voltar à aula, né? Ele, acho que aqui não, já abriram até umas covas aí, o trem que tá feio, não sei o que, aí o rapaz, não, tá feio em todo lugar mesmo, aqui já morreu um monte de gente, morreu um médico, não sei quem. Eu continuo, professor, a aula. Falou? Essa aí, a sede, essa aqui, ó. Fica bom, fica. Só vou aquilo que elas... Fábio. Dominguinho. PV? PV. Só aparecer, né? Só aparecer pra dar ninguém. Tem a moça dele. Não, meu amigo, não dá pra tirar aula, não, vou sair desse trem. Já tá o quê? Não, moço. Ele não tá ouvindo vocês, ele também não ouve. Não, larga de Vocês mão ouvindo essa ele, aula. ele não ouve.
Parece que a internet ficou boa agora. Vê se ele está escutando a gente. Professor, está escutando a gente? Estou ouvindo, Simone. Vocês estão me ouvindo? Agora. Quando começa da aula, o que o senhor falou. Professor. Bora tentar? Ficou bom. Vai. Bora lá, gente. Bora lá. Vamos lá. Foi só desabafar aqui. Tá ouvindo um grilo aí? Quem é que tá com o microfone aberto aí que tá tendo grilo, gente? Alguém afasta do grilo, pelo amor de Deus. O microfone. Eita, gente. Tá, vamos lá. É grilo, é internet, o negócio tá brabo. Senhores, E a Marcileia? eu não tô ouvindo direito vocês, mas eu espero que vocês estejam ouvindo bem baixinho, mas vamos lá. A Comissão Interamericana, um outro, assim, regra e exceção. A regra é o quê? Quando é que você pode denunciar lá? Quando é que a Yara pode fazer uma denúncia? Eu não estou lá na ouvindo comissão... nada, professor, está um barulhão só. Vocês estão ouvindo ou não, gente? Eu estou ouvindo, professor. Eu estou ouvindo. Pois é, algumas pessoas estão ouvindo e outras não. Então deve ser internet daqui, internet dali. O negócio tá feio. Vamos lá. Olha lá, gente, olha lá. Tem um grilo aí que... Ave Maria, a gente tem que rir. É um grilo mesmo. Desliga esse grilo. Pois é. Gente, olha só. A regra. Quando é que o Joel pode denunciar na Comissão Interamericana? Quando ele esgotar as instâncias do judiciário. Esgotar as instâncias no judiciário. E a exceção? A exceção, eu tenho duas exceções. Primeira exceção, morosidade do judiciário. Segunda exceção, Estado leniente. Estado leniente. Então, nós temos duas exceções, morosidade do judiciário e Estado leniente. Só falta acontecer igual aconteceu lá com uma turma aí no período passado. Eu ficar falando 40 minutos e no final ninguém está ouvindo nada. Mas vamos lá. A regra é... Qual é a regra? Olha só, Yara. Qual é a regra, Yara? É você esgotar o direito interno. Você foi para o judiciário, foi para o tribunal, foi para o STJ, foi para o STF, recorreu e esgotou o direito interno e não resolveu nada. Então você vai para a Comissão Interamericana. A exceção, tem um grilo aí mesmo, gente. Estou ouvindo um grilo aí mesmo. A exceção é, você não esgotou o direito interno, mas houve um travamento no processo. E Estado leniente é o quê? Você teve uma resposta do Estado. Só que a resposta foi uma resposta de faz de conta. Professor, seu microfone. Pronto, eu acho que agora ela vai ficar melhor, gente. Então, olha só. Vamos supor que a Yara vai fazer uma denúncia na Comissão Interamericana. Regra, esgotar o direito interno. Exceção, morosidade do judiciário ou Estado leniente. Eu vou dar um exemplo aqui prático que aconteceu comigo, que eu vivenciei. E vocês vão falar se está na regra ou na exceção. Eu fiz um pedido de prisão domiciliar. Alguém matou o grilo aí. Eu fiz um pedido de prisão domiciliar para um indivíduo que estava com uma infecção óssea. Tá?
Ele estava apodrecendo a perna do cabra. Aí, o que acontece? Eu não vou ler o chat de vocês, que eu começo a rir, gente. Eu vou me recusar a ler o que está. O pessoal é muito piadista. O que aconteceu? O juiz negou. Aí eu entrei com habeas corpus no tribunal. O tribunal não negou e não deu. Sabe quando o tribunal não diz nem que sim, nem que não? Simplesmente não julga? Não ia para a pauta. Não ia para a pauta de julgamento. Não ia para a pauta de julgamento. Não ia para a pauta. O que eu fiz? Fiz uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Alegando o quê? Isso, Guilherme, exceção. A morosidade injustificada do judiciário brasileiro. Estava tendo uma demora, uma morosidade, sem uma justificativa, e, para tanto, uma justificativa aceitável. Então, eu fui para a Comissão Interamericana. Vamos dar exemplo de Estado leniente. O caso da Maria da Penha. Isso parece piada, gente, mas é sério, é sério. Quando houve a denúncia na Comissão Interamericana, foi pela situação que o Brasil estava sendo um Estado leniente. O que é um Estado leniente? Estado leniente é Estado de faz de conta. Estado de faz de conta. O Estado de faz de conta. O que é? E o Brasil ainda tentou se defender lá na Comissão Interamericana, comprovando que era um Estado leniente, que confirmou ainda mais. Olha só, o Estado brasileiro foi responder lá à Comissão Interamericana, e na resposta ele fez por tópicos, né? Então, o Brasil ele falava assim, olha, o processo número tal, da dona Maria da Penha, nós demos uma resposta judicial. Olha aqui, quando a gente ia olhar a resposta, foi o quê? Cesta básica. O cara quebrou o braço da mulher, pagou numa cesta básica. Aí o Brasil falava mais ainda. Isso é histórico. Olha, o processo número tal, também houve uma resposta. Quando ia ver qual era a resposta, foi o seguinte, não, é prescrição. Quebrou a coluna dela, deixou na cadeia. Não, a sentença aqui, teve uma sentença. Então, Estado leniente é um Estado de faz de conta. É um Estado que está dizendo, eu dou resposta, mas não está dando resposta de nada. Não tem efeito prático. Vista grossa, pronto, o Agrebson falou bem. É o mesmo que fazer vista grossa. Ele olha as coisas, é um pouco diferente de vista grossa. No seguinte sentido, é uma vista grossa no sentido que ele faz o processo, faz o procedimento, faz os atos do processo e dá uma sentença. Essa sentença é inócua. É inócua. Inócua. É uma sentença inócua. É uma sentença sem uma efetividade. Quem é que está falando, gente? Alguém está falando? Quem é o Ihu, gente? Ihu? Pode falar, Ihu. Entendi. Ihu. Entendi. Não é nome de pessoa. De boa. Eu achei que Ihu era alguém da sala. Vamos lá. Gente, olha só. Regra. Esgotar o direito interno. Exceção, morosidade ou Estado leniente. Na prática, eu nunca usei a regra, gente. Nunca. Eu já fiz tanta denúncia, mas eu nunca usei a regra. Sabe por que eu nunca usei a regra? Porque se você for usar a regra, é um caso grave, a pessoa já morre. Não é verdade? Imagine você entrar na primeira instância, ir para o Tribunal Estadual, ir para o STJ, ir para o STF, esperar a resposta de tudinho, para daí você buscar a Comissão Interamericana. Então, assim, não tem um sentido, uma vazão. Uma outra denúncia que nós fizemos na Comissão Interamericana, só para ficar mais interessante a aula, foi o seguinte lá de cenário. Nós não tínhamos psicólogos nos tribunais, nós não tínhamos psicólogos nas comarcas.
né, tem que ter, né, um psicólogo na vara da infância e juventude. Isso está no ECA, salvo engano, é artigo 150 do ECA. Tem que ter. Aí o que aconteceu? Uma ex-aluna minha, que trabalhava lá no tribunal, conseguiu me passar um documento oficial lá deles, ela me enviou essa cópia, mostrando que no Tribunal de Justiça tinha psicólogo. Olha que interessante. No Tribunal de Justiça tem psicólogo para atender os desembargadores, mas no Judiciário, aqui do Tocantins, não tem psicólogo para atender uma criança vítima de um estupro, lá na vara. Uma situação de alienação lá de parental. Aí o que nós lá fizemos? Nós fizemos uma representação administrativa, nunca tivemos resposta, então fizemos uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Bacana? Mais um exemplo aí que foi fundado na exceção morosidade. Tá bom? Então, a comissão... sim, um outro detalhe. O Ian está perguntando. Sim, Ian, resultou. Deu efeito. Deu efeito, sim. Naquele mesmo ano, naquele mesmo mês da denúncia, num prazo de uns 40, 50 dias, ou seja, já entrando já no segundo mês, o Tribunal de Justiça fez um processo seletivo simplificado com a previsão de fazer concurso. O concurso nunca foi feito, mas pelo menos agora, nas comarcas, nós temos aí psicólogos via regra. Não sei se é toda a comarca que foi lá contemplada, mas pelo menos a nossa aqui, a de Araguaína, várias comarcas acabaram tendo lá o psicólogo, que não é o do CREAS e não é o do CRAS, é o psicólogo que tem que estar no fórum, tem que estar lá no fórum. Tá? Então, um exemplo aí também, que deu um efeito positivo. Tá? Então, assim, se você parar para pensar, gente, parece besteira, mas se você parar para pensar, olha só que interessante, você se forma em Direito, você abre o seu escritório lá em Pium, lá na Baixada da Égua, lá no recanto da beira do mundo, e daí você pode fazer uma denúncia em um organismo internacional, de um caso que você está acompanhando lá do interiorzinho. Então, hoje, nós temos essa ideia dessa mobilidade, né? A jurisdição internacional existe, né? Agora, vamos falar aqui. A comissão, ela apura, ela verifica, ela pode fazer inspeção in loco. Eu nunca vi isso na prática, mas é possível. Eu já vi só em noticiários isso, né? Mas aí ela chega em um momento que ela vai fazer um parecer. Será que sempre a comissão vai fazer lá um parecer? Não. No meu caso, em todas as denúncias que eu fiz, nunca teve parecer final. Sabe por quê? Porque o próprio Estado brasileiro resolvia antes. Olha que interessante. E dava resposta na comissão dizendo, já fiz isso e aquilo, para sanear, sabe? Então, nem sempre haverá o parecer final. Só haverá o parecer final se não tiver resolvido. Aí tem o parecer final, que tem caráter propositivo, apontando de forma amistosa, ou seja, o réu pode aceitar cumprir o que está no parecer ou não. Uma vez que aceite, o processo é arquivado. Uma vez que é aceito e que é feito o cumprimento, né? Pois Guilherme, eu mudei aqui de cômodo, parece que melhorou mesmo. E se o Estado não cumprir, ele aceitar e ele não cumprir, porque é diferente aceitar e cumprir. Às vezes o Estado aceitou o parecer e não cumpriu. Se não cumprir, a Comissão Interamericana vai remeter para a Corte Interamericana. Aí é um tribunal. Sim, gente. O que foi? É porque eu tinha saído da aula, que o senhor falou que ia parar por hoje, ia disponibilizar material. Aí eu voltei agora, o senhor falou que ia sair da aula? Pois é, Walter, o negócio hoje está muito lá difícil. Mas, independentemente de qualquer coisa, eu vou pôr lá o material. Eu tenho uma videoaula lá gravada sobre esse assunto. Tá bom?
Vai lá desculpando aí, é que não depende só da gente, né? Esse sistema lá de hoje em dia, sabe, não tá fácil. Às vezes a internet tá boa, às vezes não acaba não estando. Agora ela tá melhor. E é engraçado que eu não tô perto aqui do molde. O molde, onde eu estava perto dele. Eu tô mais longe dele, né? Então, assim, eu peço desculpas aí ao pessoal, né? Mas eu vou disponibilizar a aula gravada, não essa aula, que ela não está gravando essa aula, mas eu tenho vídeo aula em que eu falo da comissão e da corte, certo? Tá ok, tá ok. Tá. Senhores, entre mortos e feridos, vamos lá. O pessoal já quer jogar de Free Fire, vamos lá. Senhores, o parecer, então, na comissão nem sempre será feito. No meu caso, nunca foi feito, porque resolveu antes. Né? Agora, quando o parecer é feito, o país tem que aceitar e cumprir. Se aceitar e não cumprir, ou se não aceitar, a comissão remete toda essa situação para a corte. Aí eu tenho um Tribunal de Justiça Internacional. Aí é diferente, né, o trem. Né? Aí é diferente o trem. Um detalhe que é interessante é que a denúncia que você faz, ela tem que ser escrita. Você envia pelos Correios para Washington, Estados Unidos, tá? E junta na sua denúncia as provas que porventura você tenha. Na denúncia, expressamente, você tem que se manifestar na denúncia de forma expressa se você deseja o anonimato ou não. Você não pode deixar sem falar isso. Você tem que falar se deseja o anonimato ou não. No meu caso, eu sempre expressei que não desejava o anonimato. Mas isso é interessante porque, às vezes, a pessoa tem medo de retaliação. Né? Tem medo de sofrer alguma perseguição, alguma retaliação. Aí você pensa assim, mas professor, se eu enviar pelo correio, vai demorar para chegar lá nos Estados Unidos. Pois é, eles pensaram também nisso. Então, o regimento interno, o artigo 93 do regimento interno da Comissão Interamericana, prevê que em casos de urgência, você poderá enviar a denúncia por e-mail, desde que envie em anexo o comprovante da remessa pelos correios. Tá? Eu, em todas as denúncias que eu fiz, eu enviava por e-mail, mas juntava também lá no e-mail o comprovante que eu enviei, a mesma denúncia, com a mesma lá documentação pelos correios. Tá? É necessário falar inglês? Não. Você faz a denúncia no seu idioma. Todos os países que assinaram o Pacto de São José preservam o seu idioma de forma soberana, e isso ecoa na denúncia que você faz lá. Então, poderá ser a denúncia em inglês, espanhol ou em português. Tá? Ou em português. Eu sempre fiz lá em português. Aí você vai observar, tem que deixar expresso. Eu vou mostrar para vocês os tópicozinhos lá da denúncia, né, para ficar mais fácil. Gente, já deu a hora, né? Já fui informado aqui que deu a hora. Hoje não foi fácil. O Guilherme colocou até um cavalinho rosa, eu não entendi, Guilherme. Mas eu acho que é porque eu acho que ele está animado para jogar Free Fire. Então, brincadeiras à parte, um abraço aí. Vão desculpando, gente, eu quero que vocês desculpem a aula de hoje, porque não depende só de nós, essas questões, às vezes, acontece aí mesmo, tá? Tá certo? Um abraço forte aí para vocês, tá? Não tenho que desculpar, o problema é a internet. Foi engraçado. Falou, professor. Boa noite, professor.